meu nobre aluno, minha nobre aluna. Tudo bem com você? Espero que sim. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso curso de assistente administrativo. Vamos então para a nossa aula de número 5, onde temos por tema entrevista de emprego. Esta é uma aula muito importante para você que ainda não ingressou no mercado de trabalho, ou que necessariamente tenha essa inexperiência neste primeiro contato que você terá com a organização a qual você se candidatou para trabalhar lá. Bom, é muito importante porque necessariamente em todo o processo seletivo, em todo o processo em que a empresa esteja buscando um profissional, esta etapa certamente vai ocorrer. Por quê? É o momento em que a empresa ela vai conhecer você profissional. Sim, o interesse da organização neste momento é conhecer quem é você profissionalmente, quais são as suas experiências. O currículo, ele empresta informações escritas sobre a sua pessoa, mas são informações relevantes? Ok, porém são informações até mesmo limitadas. Mas quando se tem uma entrevista de emprego, passamos a ter um acesso maior a uma pessoa que está interessada em ingressar em nossa organização. E aí precisamos identificar se esta possui qualificações, se ela possui o perfil necessário em que a empresa esteja buscando. Então, para você se preparar bem para uma entrevista de emprego, vou passar nesta aula de hoje algumas informações relevantes e importantes para que você se saia bem neste momento crucial para a contratação por parte da empresa, ok? Então, você como assistente administrativo irá como função dentro deste eixo aí, você enquanto colaborador procurando um emprego, é importante porque você vai compreender como se comportar. Agora você como assistente administrativo, necessariamente, de forma bem resumida, pode trabalhar atuando, por exemplo, convocando uma pessoa para uma entrevista de emprego, expondo a ele o horário, reafirmando junto com este interessado a vaga pela qual ele está interessado, reafirmando a vaga pela qual a empresa está chamando-o para a entrevista de emprego, passando algumas informações básicas como o endereço, o telefone, tá? Então, fazendo, claro, a identificação no primeiro momento da empresa que está entrando em contato com esse colaborador. Então, necessariamente, isso seria o papel do assistente administrativo, porque a parte da entrevista em si fica por conta do responsável pela área, pelo diretor, pelo coordenador, pelo supervisor. Você, como assistente, está ali dando um suporte, né, para entrar em contato com esse colaborador para que no dia seguinte, da semana seguinte, ele venha participar dessa entrevista de emprego. Mas, olhando sob a ótica, como eu disse no início da aula, em que você esteja procurando o seu primeiro emprego, esta aula é muito bacana também, ok? Vamos lá. Vamos então, de uma forma bem resumida, definir o que é a entrevista de emprego e qual é a sua função. Bom, nós temos por objetivo, na entrevista de emprego, identificar o potencial, um possível candidato a uma vaga oferecida pela organização. E aí, a empresa vai identificar se você preenche os requisitos, as condições necessárias mínimas para atender a oferta que a empresa fez, oferecendo ali então uma vaga de emprego. E aí como nós identificamos, como nós achamos os empregos normalmente, as oportunidades? Bom, um colega nos indicou para trabalhar na empresa dele, você vai passar pela entrevista de emprego. Exceto em condições quando nós temos ali um tio ou uma tia que tem uma lojinha de esquina, tem uma sorveteria, ali necessariamente você acaba não passando por uma entrevista de emprego. Ali é um bate-papo rápido, eles vão te falar o horário que você vai trabalhar, você vai conhecer o salário que você vai ganhar, os dias de trabalho, enfim. São informações ali rápidas, que você se acerta em 2, 5 minutos e está resolvido. Mas uma entrevista de emprego formal, numa organização, ela compreende questões um pouco mais relevantes que valem a pena serem percebidas, tá? Para que vocês não cheguem lá despreparados, pensando que são apenas condições muito básicas. Então, uma entrevista de emprego, ela compreende, primeiro, você está à procura de emprego, você vai receber, às vezes, como eu disse, uma indicação de um colega seu, você vai num site de empregos, de oportunidades, e ali você vai procurar identificar
a vaga que está sendo oferecida, os requisitos mínimos, a ver se você atende esses requisitos, e aí você envia o seu currículo. Enviando o seu currículo, você vai ter ali um pouco da noção se de fato o seu currículo ele bate, né? Ele tem essa conexão com a vaga oferecida, certo? Então a empresa vai fazer um filtro dos currículos enviados, tá? E aí ela vai procurar o colaborador que atende de forma mais assertiva, que se conecta mais com a vaga oferecida. A empresa vai identificar essa condição e ela identificando, ela vai entrar em contato com você. E aí, após esse primeiro contato, ocorre a entrevista de emprego. Então, é papel da empresa ter essa função, essa percepção de afunilar o colaborador, né, o perfil que melhor atende a organização. E aí, para você que de repente aí na linha abaixo, né, como é que foram as suas experiências na entrevista de emprego? Neste momento, às vezes, é visto como aquele momento de apreensão, né, você se prepara, né, e é necessário se preparar muito bem para este momento, mas algumas entrevistas de emprego, elas são cruciais. E guardem o que eu estou falando, são cruciais porque elas são definidoras, sim, da conclusão que a empresa vai ter acerca da sua contratação ou não. Porque às vezes você pode ter um currículo muito bom, mas ali na entrevista de emprego você cometeu alguma gafe muito grave, você cometeu um erro muito grave, e aí com isso você acaba perdendo a oportunidade de trabalhar numa organização. Então é muito importante, não basta apenas você mandar o currículo, ou você apenas dizer, olha, eu me encaixo muito bem, né, eu preencho muito bem os requisitos que a empresa ela deseja de um colaborador. Porém, na entrevista de emprego você provará se de fato aquilo que você colocou no currículo corresponde à verdade. Então a entrevista de emprego, ela é quem abre as cortinas para a realidade, para o enfrentamento, né, cordial, óbvio, né, o enfrentamento no bom sentido, entre você e a empresa, a saber se você de fato entrará nela e ali caminhará uma carreira de sucesso. E aí, por que eu faço essa pergunta abaixo para você pensar aí consigo mesmo, se é o teu caso, claro? Como é que foram as suas experiências numa entrevista de emprego no passado? Porque muitas pessoas, como eu disse, perderam oportunidades preciosas, tidas como oportunidades de ouro, porque não se comportaram muito bem, porque não se prepararam muito bem. Então, veremos aqui o que eu recomendo, o que se é recomendado em geral pelos profissionais de RH quando se fala em entrevista de emprego. Neste momento, se torna importante você e aí observar comigo abaixo os pontos que nós consideramos salutares, importantíssimos para que você se saia bem. Bom, primeiro ponto, saiba sobre a empresa. Por quê? Você chega numa organização onde ela te chamou para participar do processo seletivo, pode sim, e ocorre com muita frequência, perguntas por parte da organização para com um possível colaborador a respeito de informações básicas sobre a organização. Olha, quem é a empresa tal? Você sabe o ano que ela foi fundada? Você sabe qual é a sua função principal? E aí empresas que, né, eu falo de grande porte, onde as suas informações elas são até mesmo repassadas a nível de mídia, e aí há um conhecimento generalizado, informações, vamos dizer, abertas, claro, não digo informações tão confidenciais, mas a nível de ranking, né? Então, se você sabe qual foi a posição da empresa tal neste ano, no ranking feito por um órgão, né? Enfim, uma empresa tal, ela fez um ranqueamento sobre as melhores organizações no ramo automobilístico. Você sabe sobre a empresa tal, qual foi a posição desse ranking? Bom, parece uma informação muito complexa, só que não. Se você está indo participar de uma entrevista de emprego numa empresa, por exemplo, como eu disse agora, de grande porte, você precisa conhecer alguns pontos importantes. Você precisa conhecer o que nós falamos, missão, visão, valores. São informações que estão ali disponíveis no site da organização, nas redes sociais da empresa, ações que ela propõe para fins de ajudar a sociedade. Enfim, precisamos identificar, se ela perguntar qual é o nome do sócio fundador da organização, quem fundou a empresa, em que ano ela foi fundada,
são informações que você precisa saber e é importante, porque ela vai entender que você é uma pessoa realmente que está interessada em ingressar nela. Então, vale a pena este ponto extremamente importante, ok? Um bom traje, uma boa vestimenta, ela é essencial. Eu estou aqui, como vocês podem ver, com uma camisa esporte, né? Uma camisa polo. A depender do ambiente, da área, por exemplo, na área administrativa, seria até interessante se você fosse no esporte chique, uma camisa até polo ou uma camisa social, melhor ainda, uma calça discreta de sarja ou social, um sapato social, ou uma calça de sarja, um calçado um pouco mais também social, né? Um sapatênis, por exemplo, para os homens, né? Para as mulheres também, uma camisa social, legal, bacana, né? Evite aqueles trajes onde o seu braço fica todo exposto, né? As partes do corpo que chamam a atenção, evite deixá-las com que elas chamem a atenção, como decotes, roupas curtas, jamais, tá? Isso é importante. Vá também à entrevista de emprego sendo a pessoa mais discreta possível. Cores não tão chamativas, como por exemplo, não digo nem tanto de cores agora, mas eu falo de trajes, por exemplo, roupas de time de futebol, de time de basquete, não. Bandas de rock, enfim, qualquer coisa do gênero. Pessoal, não vá para uma entrevista de emprego com esse tipo de traje. Evite, vá com uma roupa social, mulheres de saia, ou uma calça que comporte bem o seu corpo, que não seja tão apertada, que deixe você desconfortável ou que acabe até mesmo chamando atenção negativamente por parte do entrevistador, da entrevistadora. Vá de forma discreta, social, de forma que você se vista profissionalmente. Tudo bem? Esteja seguro com as informações de seu currículo. Lembre, a empresa ela tem as suas informações no currículo por escrita, porém são informações limitadas. Então, numa entrevista de emprego, ela pedirá que você explane um pouco mais, por exemplo, aquela experiência profissional que você colocou. Você trabalhou na empresa tal durante 2 anos. E ali ela vai perguntar o que é que você fazia, se você, por exemplo, fazia hora extra, né? Como foi seu rendimento, se você trouxe algum resultado, alguma ideia nova para a organização na ocasião. Enfim, ela vai perguntar como foi sua relação com a sua antiga chefia. Elas podem até pedir, né, alguns contatos para poder buscar referências sobre você nesta empresa. E se você, de repente, passa uma informação falsa? Bom, ali de fato você perde a oportunidade, porque informação falsa é o que não se deve propor em condição alguma. Não só apenas numa entrevista de emprego, mas em qualquer condição da vida. Então, entende-se que você tem que estar seguro com as informações de seu currículo. Se você coloca uma informação de que você fez um curso específico numa área, e ali eles colocam à prova a sua capacidade técnica e você não corresponde a tal, bom, certamente você, como diz uma gíria, né, você se queima, você certamente se prejudica dentro desse processo seletivo, você praticamente perdeu a oportunidade. Se prepare para as perguntas que serão realizadas. Lembre do que eu disse, perguntas vão ser feitas de um modo geral, tá? A respeito das suas competências, né? A respeito das suas experiências, a respeito até mesmo do que você espera das suas expectativas nessa organização. Seja sincero, seja franco, seja verdadeiro, seja autêntico mesmo. Responda com educação, com cortesia, seja de fato educado, seja uma pessoa que saiba falar, fale num tom regular, num tom ameno, para que haja uma comunicação tranquila, né? Reaja de forma pacífica, né? Sem movimentos bruscos, sem um olhar de desconfiança. Tente ali ficar o mais calmo possível, porque uma fala em que você esteja gaguejando demais, uma fala onde você apresenta muito nervosismo, acaba passando uma insegurança também para o entrevistador. Claro que ali o entrevistador em si, ele está até mesmo compreendido que esse momento de fato é difícil para o entrevistado. Porém, tente ali apresentar calma para este momento, tá? Observe o perfil da empresa através de sua estrutura. Por que é importante isso? Lembre-se que nós falamos de cultura organizacional. Você precisa identificar se o seu perfil ele se adequa ao perfil da organização, tá?
Então conheça a sua estrutura, conheça as suas políticas, tente entender nesse momento quais são as condições que a empresa oferece, se atende às suas expectativas, tá? Conheça ali a sua liderança, tente conhecer ali a pessoa que vai trabalhar com você continuamente, e ali a saber se aquele ambiente propõe coisas boas para você também, certo? Ouça com atenção o entrevistador, porque é importante que se ouça uma vez, compreenda. Claro, se tem dúvida, pergunte, porque à medida que você ouve uma informação e ali depois, vamos supor que você já foi contratado, e ali após o exercício do trabalho, você está ali há alguns dias e começa a surgir dúvidas que já foram ditas na entrevista de emprego, pega mal, porque ali passa a impressão de que você não prestou atenção muito bem. Ou até mesmo no ato da entrevista, né? Procure não entender. Você pode repetir, por favor? Não compreendi muito bem. Respeitosamente, o entrevistador ele vai repetir as informações, principalmente informações que você considera importantes, como, por exemplo, remuneração, horário de trabalho, se vai haver necessidade de fazer hora extra, quais são as suas atribuições. Você, assistente administrativo, que terá uma série de atribuições para auxiliar o seu gestor, você precisa conhecer basicamente quais serão as suas atividades, para que não fique dúvidas, ok? Bom, se comunique formalmente, se coloque sempre à disposição da empresa. Ao terminar a entrevista de emprego, se coloque à disposição, agradeça pela oportunidade, ainda que não tenha sido efetivada, né, a sua contratação. Ao finalizar, agradeço, olha, agradeço muito essa oportunidade que vocês estão me dando, tá? Estou à disposição da empresa. E ali você encerra a entrevista de forma cordial, cumprimenta, enfim, uma série de fatores que nós recomendamos e que são importantes para este momento. Então, linguajar, o traje, o conhecimento genérico da organização, a sua estrutura, seja uma pessoa consciente do que está ouvindo, pergunte se tenha dúvidas, vá preparado para a entrevista de emprego, esteja seguro do que você vai falar. Faça um treinamento em sua casa antes, ainda que você não saiba como se dará a entrevista, mas tente se preparar o máximo possível, porque isso certamente fará a diferença. E aí, fica algumas recomendações, ou o que não é recomendável, para que você tome atenção com essas questões. Bom, agendou a entrevista para as 8 da manhã, chegue no mínimo ali 5 minutos de antecedência. Não chegue atrasado. Se chegar atrasado por alguma razão, explique ali de imediato. Chegou ali, eu falo, me desculpe, me perdoe pelo atraso. Olha, o ônibus quebrou. Olha, enfrentei um trânsito. Mas, para que você saia, né, saia-se bem nessa condição, tente sair de sua casa com uma antecedência bacana. Vamos supor que seu trajeto ele perdure durante 1 hora. Saia com 1 hora e meia de antecedência. Por quê? Trânsito, nós sabemos que é comum, independente de onde você esteja vendo este vídeo, em cidades grandes ou pequenas, pode acontecer de você enfrentar um pequeno trânsito, ônibus quebrar, também é uma condição não tão comum, mas acontece. O transporte público ele enfrenta problemas. Então, procure ali fazer as coisas com calma, chegar no máximo, com 5 minutos de antecedência. Ou legal mesmo é você chegar com 10, 15 minutos, para que você respire, para que você ali encontre a empresa no endereço já passado, você procure a pessoa pela qual foi indicado que você a chamasse, tal. Então, é interessante você chegar com um tempo de antecedência. Não chegue no exato horário. Procure chegar um pouco antecipadamente. Olha, outro fator, uso de gírias. Mano, sangue bom, tio, pai, essas coisas, pessoal. Deixe para que se fale na rua, ainda que não seja tão legal. Eu não faço uso, por exemplo, disso, mas cada um, claro, tem os seus costumes. Porém, esse uso de gírias, mano, não lembrava. Esquece isso. Isso prejudica a sua performance ali na entrevista de emprego. Claro, exceto se você for trabalhar numa loja de shopping, numa loja de surf, que você vai vender tênis e roupas para o pessoal mais descolado. Ali, de repente, não tem nenhum problema. Você vai enfrentar ali, você vai dialogar com o gerente da loja, e ali a conversa, de fato, é mais informal, né? Existem ambientes que permitem essa informalidade. Poucos, mas existem, né? Ambientes assim. Porém, de uma forma geral,
evite gírias, né? Porque as empresas elas não são adeptas dessa comunicação internamente. Falar excessivamente, você deixe, como eu coloquei anteriormente, né? Ouça o entrevistador, evite de falar de forma demasiada, de forma excessiva, porque você acaba atropelando as etapas da entrevista, você acaba falando até mais do que deveria. Então tome cuidado, deixe que as coisas caminhem com um pouco mais de tranquilidade, deixe um pouco a ansiedade, se bem que é muito difícil, deixe a ansiedade um pouco de lado, tá? Tome cuidado, não é recomendado apresentar postura inadequada. Sente-se com uma postura ali, né, reta, sente-se de forma adequada, comportada, né? Procure não ser uma pessoa que repare tanto ali, fique olhando para todos os cantos daquela sala. Esteja com foco ali no entrevistador, nas suas palavras. Tome cuidado com o excesso de gestos, né? Isso acaba até mesmo apresentando, às vezes, em alguns casos, algum ponto não tão positivo, né? Isso mostra que você é uma pessoa muito enérgica e que ali é bom no primeiro momento você mostrar um pouco mais de tranquilidade, tá? Alguns pontos importantes que vale a pena vocês pensarem aí. Mas agora vamos fazer um exercício aqui na nossa aula, onde algumas perguntas que são até comuns numa entrevista de emprego. Isso é bom porque vai treinar vocês, preparar vocês para alguns casos semelhantes a esses aí a seguir. Olha, o que você responderia? Vamos pegar algumas dessas perguntas aí, dessas 10 que eu coloquei. O material vai estar disponível, depois vocês observam com mais calma. Olha, o que você geralmente procura em um novo emprego? Ali numa conversa com o entrevistador, ele vai se apresentar, ele vai falar quem ele é, a sua função, às vezes ele pode falar, olha, eu sou o Geraldo, eu sou o supervisor aqui da área da produção, da área de recursos humanos, seja muito bem-vindo, sente-se aqui, e você vai ali se sentar. E ali no bate-papo, ele pode até para quebrar o gelo, né, perguntar, e aí, como é que foi o seu trajeto até aqui? É muito longe? Você pegou quantas conduções? E aí, tá legal? O ambiente está agradável para você? Quer que abra a janela? Quer que ligue o ar-condicionado? Enfim, quer um pouco da água? Essas coisas, essas condições para quebrar o gelo, né? Mas ali, na hora que entra a entrevista em si, ele pode fazer essa pergunta assim: por que você procura um novo emprego? Aí o que você vai responder, né? Novos desafios, olha, eu pretendo amadurecer as minhas competências que eu já obtive com cursos que eu já realizei, né? Eu procuro novos conhecimentos dos quais ainda não obtive, entendo que essa organização ela pode me promover esta condição, né? Oportunidades de ascensão profissional, olha, eu tenho o objetivo de crescer dentro dessa organização, desenvolvendo as minhas melhores competências. Então, pode te fazer essas perguntas e se prepare para respostas semelhantes a essas que eu acabei de passar para você. Não. E aí também, por que devemos contratá-lo? É uma pergunta difícil, né? Você tem que ali vender o seu peixe. E a entrevista de emprego ela se concentra nessa condição de você vender o seu peixe, mas um peixe verdadeiro, né? Vender a realidade, vender a verdade. E ali você deve expor as suas qualidades, as suas competências, os seus desejos e anseios, as suas propostas. Então você deve ali promover, né, o seu perfil da forma mais refinada possível, mais bem vistosa possível. Pergunta 3. O que você achava do seu chefe e de sua empresa anterior? É um ponto importante pensarmos nisso, porque zelamos pela ética, né, pelos bons costumes, pelo bom relacionamento. E aí, pode ser que ele pergunte assim, como era o seu relacionamento? Porque ele quer saber como é que você se comportava, qual era o seu relacionamento interpessoal, principalmente com a pessoa que estava acima do seu cargo. E ali você pode, né? Claro, eu estou falando de casos onde você já tenha trabalhado anteriormente. Se ele vê que ali é a sua primeira oportunidade, essa pergunta ela não vai vir até você. Mas ele pode perguntar, como é que você espera a sua relação? E para você que está no primeiro emprego, né? Como é que você espera que a nossa relação ela se dê? Como é que você espera que a nossa relação ela tenha essa harmonia? E aí você pode responder, né? De forma sempre respeitosa. Quando houver posicionamentos contrários, nós temos que saber compreender o ponto de vista do colega ou do senhor superior, enfim. Né? E aí, numa pergunta mais objetiva como essa que eu coloquei, como era o seu relacionamento? Gente, cuidado. Meu amigo, minha amiga, cuidado. Não exponha os pontos frágeis, não fale de defeitos do seu chefe, da empresa que você trabalhou. Isso é extremamente prejudicial, porque mostra que você não possui ética profissional. Você está ali deteriorando a imagem da outra empresa, da outra pessoa. E aí o que o colaborador pode pensar? O colaborador não.
digo o seu chefe, ele pode pensar, o entrevistador, bom, se ele falou mal da outra empresa e do seu antigo chefe, por que ele não falaria mal de mim e também da minha empresa? Então, tome cuidado, tenha uma postura zelosa naquele momento. E aí uma pergunta aqui, ó, o que você considera importante no emprego? Tem pessoas que com sede ao pote respondem, o salário é muito bom. Bom, é um ponto importante, obviamente, mas considerar que uma estrutura bacana, né, que te ofereçam, uma estrutura, digo até física, mas uma estrutura também saudável para trabalho, né, condições que nós chamamos de qualidade de vida no trabalho, são importantes. Né, você tenha, por exemplo, ali como um fator importante, um bom relacionamento com as pessoas, uma empresa que tenha credibilidade no mercado, uma empresa que ofereça oportunidades de crescimento. Isso é importante no emprego, do meu ponto de vista, a título de exemplo. E aí uma quinta pergunta, só para fechar, por que você escolheu esta empresa? Bom, está na hora de você ressaltar os pontos positivos, aquilo que você estudou, a sua lição de casa que você obteve, ao colocar ali, ao elencar, ao puxar as informações desta empresa que você está ali sendo entrevistado, está na hora de você expor os pontos positivos dela. Olha, visualizei que esta empresa aqui, ela está entre as mais reconhecidas no mercado dentro do ramo. Uma empresa que vem com uma crescente constante. Percebemos aí, ao longo dos anos, o crescimento estrutural com a abertura de filiais. Percebemos os seus produtos sendo oferecidos, por exemplo, num supermercado, em maior quantidade, aumentando o seu portfólio, o seu número de produtos oferecidos, enfim. Então, está na hora, e esta é a hora importante de você colocar os pontos positivos dessa organização. Então, pessoal, numa entrevista de emprego, aqui eu coloquei algumas perguntas, coloquei o que recomendamos a vocês, o que não recomendamos também a vocês, mas também estas partes que são legais de a gente desenvolver ali. Pegue essas perguntas, tente respondê-las num papel ou tente respondê-las verbalmente para você mesmo. Olhe no espelho de sua casa e comece a responder, a saber se você vai se sair bem a respeito disso. Enfim, fica essa dica para que você treine aí em sua casa, onde você estiver, a saber se de fato está um pouco preparado ou até para se preparar para uma entrevista de emprego, porque são perguntas que de fato acontecem, podem acontecer numa ocasião ou outra. Então, em suma, aprendemos na nossa aula aí essas questões que são relevantes, consideramos importantes para que você se atente para este momento muito importante que pode preparar você a fim de entrar na organização e fazer o sucesso que você então vai merecer. Pessoal, então ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido a função do assistente administrativo enquanto aquele preparador do ambiente para a entrevista entre o candidato e o entrevistador, tá? Como também você que está procurando uma primeira oportunidade de emprego ou queira ali se preparar para uma outra oportunidade, vá precisar passar pelo processo seletivo onde tem entrevista de emprego. Essas são as informações que consideramos necessárias e essenciais para que você cumpra a risca e tenha sucesso no ingresso desta empresa. Ok, pessoal? Muito obrigado, ficamos por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.